Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de gravar um novo vídeo, bem curtinho, falando sobre a funcionalidade do Lombok. Então, o Lombok é uma ferramenta desenvolvida em uma biblioteca desenvolvida em Java. Ela é bem prática e ela serve para a gente reduzir códigos como get, set, toString, equals em hashcode, todo esse tipo de código fica muito fácil a gente usar com o Lombok. Então, todo o detalhamento, hands-on ali de cada tipo de anotação e como cada um só vai funcionar no nosso código, eu vou detalhar agora no hands-on. Então, bora lá assistir. Aqui, vamos lá apresentar um pouquinho sobre o Lombok, esse projeto bem bacana aí, vem para facilitar a nossa vida em Java. Ele tem bastante recurso e utilitário, mas voltando um pouquinho desde o começo, antes de falar de fato os seus recursos utilitários, o que que é o Lombok, né? Então, o Lombok ele é um projeto Java, né, uma biblioteca em Java. Ele tem uma conexão com a nossa IDE ali, e ele é executado também em tempo de compilação. Então, ele vai gerar alguns códigos para a gente, e a gente anota o nosso código, como getSet, como @data, vou falar um pouquinho em detalhe. Ele vai lendo essas marcações e vai regerando alguns códigos. Vai gerando, né, de fato, alguns códigos para a gente, que é de compilação. Então, a gente tira, né, do nosso código esses códigos repetitivos, getSet, que a gente enche, por exemplo, a gente tem uma classe PTO, um domain, um entity, que a gente enche de métodos getSet ali, a gente pode usar o Lombok para isso. Ele deixa o código bem mais enxuto, de fato. Então, ele tem bastante recurso, bastante utilitários ali, né? Além do getSet, toString, construtores, métodos utilitários que a gente pode estar colocando. É uma forma muito fácil, que basicamente, praticamente tudo com anotações. Então, a gente põe a anotação, que é essa marcaçãozinha ali no nosso código, e ele vai fazer a geração desse código para a gente, tá? Então, ele é bem simples o uso. E para configurar esse nosso projeto, eu vou mostrar até o site da documentação do Lombok, que é sempre bom pegar as referências mais atualizadas. Mas basicamente é só uma anotação que a gente precisa adicionar no nosso POM. XML, claro, se a gente estiver usando o Maven, por exemplo, ele tem integrações com outras ferramentas de build de código. Também colocamos uma instrução ali para fazer o build, né, a compilação do projeto. Então, são duas principais configurações que a gente precisa estar colocando, tá? Então, a dependência e dentro de Annotation Processor, path, ali a gente coloca também uma instrução de compilação, tá? Também vou mostrar ali na documentação, fica até melhor do que na apresentação aqui, mas a gente tem um plugin que a gente adiciona também do Lombok na nossa IDE. Ele tem aí algumas opções, né, para IDEs. Então, para quem gosta de Eclipse, ou quem usa IntelliJ, VS Code, né, algumas outras IDEs também, ele tem esse suporte. As funcionalidades principais do Lombok também eu mostro ali. Ele tem basicamente uma separação entre o que está estável e coisas novas que estão vindo ainda, tá? Então, elenquei algumas aqui, mas a gente dá uma repassada no site, tem bastante funcionalidade. E o que, que a gente vai estar vendo aqui, de fato, de hands-on, eu elenquei algumas principais que são, ele tem um monte, mas essas são as principais aqui que eu mais vejo o uso, né, de fato, do Lombok nos mais diversos projetos que eu já mexi. Então, eu fiz um compilado aqui das que eu vejo mais sendo utilizado, tá? Então, essas aqui a gente vai fazer um hands-on, um exemplo de como cada uma funciona, tá? E antes de começar aqui, pessoal, só mostrar um pouquinho o site, né, da documentação do Lombok. Então, ele fica aqui hospedado em projectlombok.org. É um site bem simples até de fato, tá? Mas ele está bem documentadinho sobre o que, que é cada ponto, como que configura. Então essa é a página inicial. Tem alguns menuzinhos aqui sobre as funcionalidades. Até aqui é onde que eu disse sobre as duas principais vertentes que ele tem, das estáveis e as experimentais, que são as coisas mais novas que eles estão fazendo. Community, discussões, issues, algum bug que você achar. Doações, instalação, né? E aqui é a parte de download. Deixei uma abinha aberta aqui, mas nada mais é do que a Features Stables aqui, tá, pessoal? Isso aqui, o que que é? São todas as funcionalidades estáveis do Lombok. Então, eu elenquei aquele grupinho de funcionalidades para a gente estar fazendo o exercício hoje.
tá? E aqui tem uma lista mais completa de tudo que ele tem, tá? Então, tem bastante coisa útil aqui, de fato, bem bacana para a gente estar fazendo o uso, tá? O Lombok também, a gente, como eu disse, as configurações, né? Então, a gente basicamente tem dois compiladores principais que ele atende, o Javac e o SCJ aqui. Também os build tools, as ferramentas ali de gestão de dependência e build do projeto. Tem quatro principais aqui que você pode estar usando também. No nosso caso, a gente está usando a Maven, tá? Assim, tem a opção de Gradle, Ent, aí eu acho que um pouco mais antigo, mas muito bem utilizado antigamente, também dá suporte para Ent também, o Cobalt. E as IDEs também, né? Então, para quem gosta de trabalhar com uma variedade ou outra de ideias aí que ele também suporta, o VS Code, o Snow, o IntelliJ, o Eclipse, muito bem utilizado também. No nosso caso aqui a gente vai estar usando com o IntelliJ. Se não estou enganado, as versões mais recentes do IntelliJ já até vem com esse plugin do Lombok configurado, tá? Então, pessoal, vamos ir para o nosso exemplo aqui. Essa estrutura de projeto aqui ela já estava até montada, pessoal, porque estamos seguindo até o curso de Spring Boot, tá? Então, falar sobre Lombok seria um dos adendos que eu tinha mencionado na aula 1 lá daquele cursinho, do Lombok e do MapStruct. Então, a gente já falou do MapStruct, agora falando do Lombok. Agora a gente retoma todas as outras aulas lá também. Plugin, para quem quiser saber o plugin aqui, pessoal, no caso do IntelliJ, tem essa opção aqui de plugins. Você pode procurar aqui por Lombok, por exemplo. No nosso caso aqui, a gente já tem ele configurado, tá? Quem não tiver, dá só uma checada aqui, faz a instalação dele. É bem rápido e prático, tá? Então, só para seguir o nosso guia aqui, então a gente começa falando de getSet e @data, tá? Então vamos lá, vou criar um pacote novo aqui de classe. Vou chamar aqui Lombok, por exemplo, tá? Eu vou criar uma classe, por exemplo, user, e uma outra classe test_user aqui. User Lombok. Nossa classe user aqui, eu vou adicionar 3 atributos. Name, last name, string, né? E integer age, por exemplo, tá? Nosso teste aqui, vamos simular um mainzinho bem simples aqui, tá? Vamos construir a nossa classe user. E vamos fazer uma instrução de log. Aqui a gente já começa a fazer um uso do Lombok para log, tá? Podemos fazer @sl4j, tá? Quando a gente tem essa anotação aqui, a gente já ganha uma instrução de log no nosso projeto, tá? Vamos já usar. Então, aqui, vou fazer um print do user aqui. Legal. Pessoal, eu criei 3 atributos. Se a gente ver aqui, eu não consigo acesso a eles porque eles são privados. E eu não tenho nenhum método set nem get. Como que a gente consegue fazer esse acesso de uma forma prática, né? Normalmente, iríamos fazer o quê? Ter todos os get sets aqui, get age, set age, assim vai, né? Você pode clicar na IDE, gerar tudo automático para a gente. Claro que normalmente ninguém fica escrevendo isso na mão mais, mas ainda o código fica cheio de get set, certo? Com Lombok, a gente pode fazer o quê? @getter, @setter, a nível de classe. Ou, logo eu falo, a nível de atributo também. E aqui, .set name, aqui, portanto, regis, last name, poxa, age, a gente fizer uma execução aqui da nossa classe, que a gente vai ver o resultado aqui. Um objeto. Por que um objeto, Regis? Por que eu não consegui ver os atributos? Porque a gente não tem um toString sobrescrito aqui, tá, pessoal? Então, como que a gente pode
melhorar isso? Vamos para o Lombok também, arroba toString. Agora a gente printa de novo. Vamos executar. Opa, legal. Agora já comecei a ver meus atributos aqui, minhas variáveis, quer dizer, né? Os meus atributos da classe usuário Regis, Rocha, age 33 aqui preenchidos. E a gente deixou um código mais enxuto de fato. Eu tenho variações para isso de fato, né? Por exemplo, aqui eu criei um construtor, eu criei um new na classe com construtor padrão, né? Que não tem nada na classe, nenhum atributo preenchido. Isso, toda classe já ganha, né, de brinde, assim que você cria uma classe, mesmo sem declarar nenhum construtor. Porém, eu posso ter variações de construtores também dentro do Lombok, tá? Então, eu posso ter a minha allArgsConstructor, a minha noArgsConstructor. Tá? Então, eu tenho variações de construtores também, são formas que eu ganho aqui. Então, essa aqui já é a minha 100, tanto que, se eu tirar essa noArgsConstructor aqui, pessoal, ó, ele já vai acusar um problema, porque não existe um construtor sem nenhum atributo preenchido, tá? Sem argumentos. Então, eu vou deixar ela habilitada. E se a gente der um new user, todos os atributos preenchidos, por exemplo, rr, labs, como se fosse um usuário, o age, sei lá, 10 anos. Eu já tenho um construtor preenchido também, tá? Então, se eu atribuir isso a uma variável, fazer uma instrução de logzinho aqui, iniciar. Opa, nosso RR Labs também já está preenchido. Ganhei uma outra forma de construir meus objetos, tá? Então, eu tenho tanto as variações de construtores vazios, quanto com construtores com todos os objetos preenchidos. Pô, bacana. Regis, também agora, você tinha falado de ter as opções de ter getSet em cada atributo, sim. E aí até uma discussão, né, longa aí de Lombok, de, eu não quero possibilitar acesso para todos os atributos, quero ter um controle sobre o que eu vou dar um getSet, não faz sentido, né? E ele também oferece. É claro, você pode colocar isso a nível de atributo. Por exemplo, se aqui eu colocar que eu quero só pegar o meu arroba getter, por exemplo, getter, por exemplo, o age eu quero que seja, por exemplo, os dois. Tanto setter, eu tenho o getter, por exemplo. Eu posso fazer essa variação de fato, tá? Então, por exemplo, se a gente vier aqui no nosso código, ele não existe mais dois sets. Mas eu posso inicializar eles como construtor e ter o set age aqui, por exemplo. Então, pode ter. Ou todos eu sempre quero inicializar eles por construtor e eu só quero ter os gets deles. Então, por exemplo, aqui eu também colocaria só um arroba get. Toda a inicialização sempre vai ser por construtor. Tá? Aqui deixa eu só excluir esse o meu usuário aqui. Aí eu vou colocar um regis. Também. Age 33. Fiz inicialização. Pago todos eles aqui. Está sendo preenchidos aqui, a gente vê no log, mas eu também quero visualizar get a get, tá? Então, aqui, user get. Vamos só validar todos. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o name. Eu quero validar o last name. Validar o age, tá? Há 3 variações aqui. Então, vou pegar o user.getName. Os gets já começam a aparecer para mim. User.getLastName e user.getAge, tá? Então, se a gente fizer essa execução aqui, a gente vai visualizar 2 instruções de log inteiras, tá? Então, ó, essa é a nossa segunda linha. Colocando nome Regis, last name. Last, né? Só coloquei last, mas seria last name Rocha, age 33. Então, a gente tem essas variações. Então, eu não necessariamente eu preciso expor todos os atributos, tá? É claro, ele deixa, né, ele dá a flexibilidade para a gente fazer da forma que a gente quiser. Se você tiver uma classe que para você tanto faz expor getSet de todos os atributos,
pode colocar nível da classe, ele vai expor get7 para todo mundo. Ah, não, eu quero ter um controle, eu quero fazer um uso mais restrito, eu não quero expor, eu quero construir meu objeto de uma forma um pouco diferente, não quero expor um set diretamente. Tranquilo, ele possibilita a gente fazer isso aqui. Ah, eu quero ter só set, não quero ter get. A mesma coisa. Eu não quero ter acesso de get set nenhum a esse atributo, é só não colocar na aba. Então, a gente também tem essas opções aqui, tá? Então, tanto a nível de classe, quanto a nível de atributo, tá? Sendo um exemplo que para você tanto faz get set, o que começa a acontecer? Você tem uma variação aqui, vou até tirar aqui, tá, pessoal? Do arroba data, tá? O que isso aqui faz para a gente, tá? O arroba data, ele vai expor para a gente aqui todos os get sets, toString e hashcode que a gente tenha na classe. Então, ele tira todas aquelas notações, inclusive a gente tem um toString aqui, eu posso tirar, tá? E a gente vai ganhar isso tudo de print. Então, quando eu fazer essa execução, vai ser exatamente o mesmo comportamento, porque ele vai ter ó, o get set deles, e a diferença é que eu vou ter um set também, tá? Set age, posso colocar qualquer número aqui, a mesma coisa para todos os atributos, ó, set, last name, name. Então, o arroba data, ele tem todos essas funcionalidades embutidas, como se fosse um agrupador, de fato, tá? Então, o arroba data, ele vai te dar essa possibilidade toda, inclusive toString, tá? Que aqui a gente tá printando aqui no logzinho nosso usuário, ele coloca tudo. Mas, uma outra variação aí também, tá? Só voltando um pouquinho no nosso arroba get, voltar aqui do jeito que estava, pessoal. Vou mostrar um outro exemplo, que seria no caso do toString, tá? Mas eu tenho um toString aqui que eu quero excluir, eu não quero que o meu toString print, por exemplo, o last name. Quero que isso seja de fato restrito, sei lá. Então, eu posso colocar o nome do atributo que eu quero excluir, tá? Então, quando a gente executava aqui, a gente via que o last name estava sendo impresso, tá? É claro que aqui eu estou forçando, né, a execução dele, então essa linha aqui continua executando, porque eu estou pegando ele via get. Mas do toString, que é essa instrução inteira aqui, não. Então, se a gente executar, essa primeira instrução deixa, ó, não tem mais o last name, porque excluí aquilo do toString. Então, eu também tenho essa variação. Ele possibilita, que ele me permite eu ter o meu toString sobrescrito aqui. Ah, legal, Regis. Ah, uma outra variação, Regis. O que acontece se eu tivesse aqui, por exemplo, um setter, mas eu tivesse aqui embaixo o método setName, por exemplo? O que de fato ele faz? Ele vai sempre usar a versão que a gente colocar aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quiser ter uma ação a mais, eu quero colocar aqui qualquer outra coisa, ele vai fazer, tá? Então, ele vai cair, se você ver, vai colocar um breakpoint aqui para a gente avaliar esse código. Quando eu colocar uma instrução aqui, setName, por exemplo, eu construí ele pelo construtor, vou dar um user.setName, ele já apareceu ali. Claro que a gente colocou as duas instruções, mas só para ver que uma vai sobrepor a outra. Eu vou colocar aqui regis, um monte de S aqui, por exemplo. Para a gente executar esse modo debug, ele vai cair na instrução. Ele sempre prevalece o nosso código. Mesmo que eu tenha uma anotação aqui, a mesma coisa para as outras, tá? Eu tenho um toString. Se eu tiver um toString no código, ele vai prevalecer o meu nome. Então, o que ele vai valer aqui? Ele tem que printar regis com um monte de S, tá? Se a gente passa, até tirar o breakpoint, quando eu olho o console, ó, regis com um monte de S. Ah, Regis, por que esse aqui ficou? É só a ordem aqui da posição que eu coloquei, tá? Então, como eu coloquei logo depois dessa instrução de log, essa era a versão original, esse log aqui é como se fosse um modificado, né? Então, aqui ele printou regis com um monte de S. Bacana, legal. Então a gente conseguiu ver algumas variações e a gente vê que dá para brincar bastante com o Lombok, ele é bem simples, de fato, né? Deixa eu só ver o nosso guia que a gente está precisando falar ainda. Query de args constructor. Esse cara aqui, ele é bem interessante também, tá, pessoal? Deixa eu só tirar isso aqui para não confundir, tá? Esse atributo aqui, pessoal, o query de args constructor.
que acontece? É bem bacana o uso dele. E o que, que é, de fato, esse cara? Ele é uma instrução para gerar um construtor com todos os atributos que estivermos na nossa classe como final ou @notNull do Lombok. O que é isso, Regis? Então quer dizer que, por exemplo, imagina que eu queira construir um usuário. Para mim, o usuário tem que ser uma instrução. Eu tenho que construir um objeto de usuário e tem que existir um nome. Eu não posso construir um objeto sem nome. Então eu poderia colocar um final aqui, tá? Coloco um private final string name. O que acontece? Por que ele ficou vermelho aqui? Que você olha e fala assim, nossa, que estranho, o que eu fiz de errado? Se ele cria um construtor que obriga a ter minimamente um nome, eu não posso ter uma versão sem construtor, tá? Então, quando eu comentei, ele já deixou de reclamar. Então, eu não posso ter. Por quê? Porque agora eu tenho uma versão que tem todos os atributos, incluindo o nome, e tenho uma que vai ter somente nome, minimamente. Então, aqui, se a gente testar, ó, 7 eu até tirei. Eu vou ter que ter. Essa aqui é uma versão que tem tudo, tá, pessoal? Todos. Mas se eu construir um outro objeto aqui, ó, vou colocar aqui username, por exemplo. Vou new user, minimamente eu posso ter um com hash somente. Você vê que eu não preciso colocar as outras variações aqui, né? Inclusive, até para ficar prático, eu vou até arrancar essa instrução aqui, para a gente validar, que são a de todos os construtores, tá? Só para ver que a gente está executando sempre um mesmo. Eu vou colocar até o @data aqui também, só para a gente tirar os getsets. Vou colocar aqui o @data, tá? Só para não confundir aqui, estamos validando require de args constructor. Eu preciso construir, inicializar meu objeto com um nome, precisamente, tá? Então aqui eu tenho esse username, eu vou fazer uma instrução de log e aqui eu consigo. Pô, legal, Regis, agora que ele também reclamou, deixa eu só tirar essa instrução. Eu posso fazer o quê? Agora, esse username.set, porque a gente colocou o @data, então a gente vai ganhar aí getSet para todos os atributos. E o lastName, rocha aqui, tá? Se a gente executar, esse vai ser o nossa saída, exatamente igual estava antes, tá? Só uma variação. Agora, a diferença é que eu obrigo que um usuário, né, a classe usuário, seja sempre inicializada com um nome. Ela tem que ser esse final, ou esse non-null do Lombok, tá, pessoal? Então, eu coloco non-null do Lombok, vai ser exatamente o mesmo comportamento, tá? Ó, mesma coisa aqui. Show de bola. Existe uma outra variação também, pessoal, vou até descomentar aqui com todos os construtores, que a gente vê que o comportamento também vai ser o mesmo, tá? E ainda eu consigo construir um objeto com todas as propriedades, tá? Então, se eu duplicar essa linha aqui, por exemplo, colocar um user, aí colocar um last name aqui, por exemplo, né? O Rocha aqui, com age 34, vamos colocar, sei lá, testes aqui, um monte de A aqui, por exemplo, tá? Isso é um numérico, tá? Isso ele cria também, tá? Opa, tem que ser um outro, o user, por exemplo. Ele cria. Então, existe as duas versões, né? Desses construtores. A com todos os atributos e a somente com o non-null ou com um atributo que seja final, tá? Ah, Regis, então isso quer dizer que se eu colocar um non-null aqui em last name, ele vai me obrigar a preencher naquele construtor que tinha passado só o nome, também o last name. Sim, exato. Então aqui ó, ele já reclama. Aqui eu vou colocar rocha, por exemplo, tá? Se eu excluir esse rocha daqui, vou até tirar essa instrução para não confundir, a gente vai ter exatamente a mesma saída, tá? Construir as duas informações aqui, ó. Só o age que eu fiz o set. Legal, é bem simples, tá, pessoal, o uso. Eu vejo bastante uso de Required Args Constructor, até quando você está usando, por exemplo, com Spring. Então, se você tiver aqui na nossa classe um service aqui, por exemplo, e você queira fazer injeção de alguns repositórios dentro do seu service, você pode colocar
esses atributos final, e normalmente como que eles ficariam aqui, né? Simulando que isso aqui fosse um service, teria o private, o meu service, o meu repositório aqui, né? Por exemplo, aqui, meu repositório, aqui, repo, qualquer nome, tá? E aí você vê um final aqui, por exemplo. E aí você não vê o auto-arid, né? Opa, deixa eu só colocar um final aqui. Essa parte não existe, por isso que ela está reclamando ali. Ah, mas você, poxa, é estranho, eu não estou vendo o auto-arid. Onde que está? Como que ele está fazendo essa injeção? Se ele tiver esse final aqui, tiver um required args constructor aqui em cima, é isso que ele está fazendo também, tá? Porque ele vai construir um construtor que tem essas dependências aqui de todos os atributos, e ele faz essa injeção, o Spring vai fazer essa injeção automática para a gente também, tá? Então é só um adendo que você pode... Eu já vi bastante pessoal usando isso em código também, tá? E aí, pessoal, por último, mas não menos importante também, temos uma outra... Ah, por último não, tá? Até voltando aqui, temos outras duas, a Build e a Utility Class. Então, vamos lá. O que seria esse @builder, tá? O @builder do Lombok aqui é uma outra forma interessante da gente estar construindo um objeto, tá? Então, a gente pode estar fazendo o quê? Imagina que aqui eu queira construir meu user, só que eu não quero usar o new, por exemplo. Então, eu posso usar o builder.build. Nossa, engraçado, ele dá de brindes para a gente mesmo esses métodos. Bem bacana, assim como o getSet. E eu só venho colocando name, vou colocar aqui esse monte de S aqui, o last name, e o nosso age aqui, por exemplo, tá? Um monte de dois aqui. Nossa, que idade doida, né? Só para teste. Vou atribuir isso a uma variável. Aqui, user. Aqui vou fazer uma instrução de log. Vamos printar o nosso user, tá? Opa. A gente executa isso. Mesma coisa, tá, pessoal? Só é uma forma diferente de eu estar fazendo construção de objeto, e agora eu estou usando o builder. Então, ele também é bem simples o uso, basta a gente só pôr uma anotação @builder, tá? E aí, agora sim, por último, existe o quê? Utility class. Normalmente, utility class, né, ele é para usar em classes utilitárias, que são as nossas classes estáticas. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma date útil, aquela famosa date útil aqui, né? Eu tenho uma date útil aqui e eu vou ter um método aqui, public, por exemplo, static format, por exemplo, né? Ele formata a data. Então, eu recebo um local date aqui, por exemplo, um date, e ele me devolve, opa, uma string com a data formatada. Aí aqui a gente vai ter um date time format, tá? Do Java time format, tá? Desse import aqui, ponto of pattern. Aí a gente vai passar um padrão PTBR aqui, tá? Dia, mês, ano. Simples assim, tá? Recebendo a data, tô convertendo a data que eu recebi, tá? E tô fazendo um return dela. Ah, legal. E aqui na nossa teste a gente vai usar isso sem usar o utility class, né? Só mostrando o uso mesmo de como que a gente faria. Então a gente teria data de hoje, por exemplo. A gente teria o nosso date útil aqui, que a gente acabou de criar, ponto format, passando local date. Não, agora. Date format, local date. Só trocando a classe, local date, tá? Aqui, local date. Vamos executar. Ó, eu tenho a data formatada. E onde que entra, de fato, esse utility class? Isso aqui é um método estático, então eu não preciso criar uma instância de date para usá-lo. Quando eu uso o utility class, basicamente ele vai tirar essa necessidade de ter static em todos os métodos como constantes. Então, por exemplo, se eu quisesse extrair esse padrão para uma constante aqui, por exemplo, public formatter, tbr, por exemplo, tbr igual a isso aqui. Se fosse tem o meu formatador padrão aqui,
Na verdade, até vamos fazer diferente. Vamos só para simular que isso aqui vai ser uma constante, eu vou receber isso aqui como meu pronto, tá? Eu vou passar aqui, tá? Format. Esse comportamento do método, porém agora, como tem um argumento novo, ele pede aqui que a gente passe, porém eu vou usar da date útil, tá? Ponto. Ó, agora a gente consegue enxergar, mesmo sem ter o static lá, tá? Por quê? Porque essa é uma funcionalidade do utility class. Quando a gente executar aqui, a gente vai ver o mesmo resultado, tá? Ó, 28 do 2. Então, ele basicamente vai fazer essa conversão para a gente. A gente tira a necessidade de ficar adicionando todos os statics em classes e membros, tá? Pessoal, sobre o Lombok é isso. Ele é simples, bem facinho de usar, bem bacana. E se você gostou do vídeo aí, dá um like e logo vamos ter outros também. Falou, tchau, tchau.